vimos à igreja às quarta-feiras, ao sábado, aos domingos. E o nosso conhecimento de Deus? O nosso conhecimento de Deus, como está? Porque aqui nós vimos que o Senhor falando: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo ele não conhece, ele não entende. Agora, se a gente vê aqui, no tempo dessa profecia, Isaías, ele tinha ali o rei Uzias como seu exemplo. Na mensagem, a influência de um homem sobre outro, você pode ver o irmão Brana explicando isso. E o rei Uzias, ele foi um grande rei, né? E ele amava o profeta Isaías. Ele sabia que Isaías era um profeta, e por isso ele tinha Isaías próximo dele. Isaías tinha uma boa vida ali com aquele rei, né? Tinha suas regalias, suas boas roupas, e ele estava tranquilo. Porém, um dia, a Bíblia diz que, se você for ver, capítulo 6, Isaías já era profeta, e o rei Uzias morreu. Então foi quando, né, Isaías, que tinha aquele rei como seu exemplo, e viu aquele rei morrer leproso, quando o rei, né, porque aquele rei, devido à sua posição, ele foi lá no templo e fazer aquilo que somente era devido ao sacerdote fazer. E a Bíblia diz que ele ficou leproso e ele morreu com aquela lepra. Então o rei Isaías, ele pensou nisso. Ele tinha aquele rei como exemplo e viu aquele rei morrer leproso. Então foi quando Isaías, ele foi ao templo para orar. Quando nós somos tirados, muitas vezes é assim. Quando nós somos tirados da nossa zona de conforto, é que nós damos atenção a Deus. Por isso que o irmão Brana diz exatamente nessa mensagem, a influência de um homem sobre outro, ele falando do profeta Isaías, por causa da prosperidade, o irmão Brana diz: a prosperidade afasta o homem de Deus. Porque você fica ali naquela vida, na sua vida acomodada, e você acha que está tudo bem, até que Deus coloca você no aperto. E Isaías, ele teve que sair ali da sua vida de regalias, de comodismo, e ele foi buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor, o rei. Esse era o verdadeiro rei, aquele a quem Isaías deveria olhar para ele. Ele estava colocando seus olhos no rei terreno, carnal, aquele que morreu leproso, mas depois os seus olhos contemplou o verdadeiro rei, a qual ele deveria estar com seus olhos voltados para ele, o rei de Israel, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali, quando Isaías contemplou toda aquela santidade, a reverência dos serafins que estavam diante da presença de Deus, Isaías, ele sentiu o seu pecado. Porque não há nenhum homem, por melhor que ele seja, não há ninguém que possa entrar na presença de Deus e não sentir as suas misérias. Sim. Quando você vê um homem, sabe, você quer saber o quanto o homem está distante de Deus?
É só você ver o quanto ele se vangloria das suas obras. Você viu o apóstolo Paulo ele dizer que ele era o pior dos pecadores? Você já imaginou Paulo dizer que era o pior dos pecadores? Porque ele estava na presença de Deus, ele sabia quem ele era. Porque quando entra na presença de Deus, Deus mostra quem verdadeiramente ele é. Amém. Há coisas que nós não podemos ver, irmãos, defeito que nós temos, nós não conseguimos enxergar, a menos que nós entremos na presença de Deus. E Deus, ele mostra para você, está vendo isso aqui, ó? Você tem que jogar fora, você tem que tirar isso aqui de você. Amém. Então, quando Isaías estava naquela presença santa, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então foi quando o anjo pegou o serafim, pegou aquela brasa viva do altar e tocou a sua boca e disse: o seu pecado foi tirado e a sua iniquidade foi purificada. Amém. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que faz o homem cometer pecado, é a língua. A boca do homem, se tem um negócio que tem que ser queimado mesmo com a brasa viva do altar, é a língua do homem, é a boca dele. Amém. Mas você viu que, porque o que eu estou querendo, irmãos, o que está no meu coração, o que eu quero, trazer aqui para nós, da igreja, é que Isaías, ele já era um profeta. Mas você vê que quando ele entrou na presença de Deus, ele foi um homem diferente. A partir daquele momento, Isaías ele se transformou naquele grande profeta que ele foi, que entregou até a sua própria vida por amor daquilo que ele cria, da palavra de Deus. Amém. Por amor da profecia. Lá em Hebreus diz, alguém que morreu cerrado, e diz que esse tal foi Isaías, que morreu dessa forma. Então, nós irmãos, há tanto tempo, há tanto tempo que nós professamos a fé, que nós professamos ser filhos de Deus, somos filhos de Deus, temos que crer nisso, na verdade crer com todo o nosso coração, não somente crer, mas ser identificado com isso, de que somos filhos de Deus. Mas e o conhecimento do nosso Pai? Será que nós conhecemos o Pai que temos? Será que nós realmente temos o conhecimento de Deus? Porque a condição da igreja, veja a nossa condição, veja a condição da igreja. Aí às vezes a gente fala acerca da ausência dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas no nosso meio. Mas se nós formos falar aqui de outro personagem, Moisés, o grande profeta Moisés, aquele que tentou salvar a Israel através da força do seu braço e não adiantou nada. Moisés tentou salvar Israel porque ele sabia, de uma certa forma, ele que foi ali ensinado pelos seus pais, ele sabia que ele era aquele libertador. Só que ele achou que ele ia usar aqueles treinamentos que ele tinha
adquirido lá com o faraó. Ele achou que ia ser um grande guerreiro, que ia pegar na espada e que ia libertar Israel daquela forma. Mas quando ele tentou fazer da sua forma, como o irmão Jonas disse aqui, soprou no meu ouvido aqui, as coisas pioraram. Piorou, ao invés de melhorar, piorou. E ele teve que fugir. Mas vocês viram o que aconteceu depois de 40 anos lá no deserto, que Deus se encontrou com ele naquela sarça. Depois que Deus se encontrou com Moisés naquela sarça, você viu no homem que ele se tornou? Sim. Porque a grande diferença é esse encontro com Deus. Amém. É por isso que o irmão Branham diz, veja, vai cair diretamente para mim. O irmão Branham diz que nenhum homem, sabe, ele está apto para pregar o evangelho, a menos que ele tenha um encontro com aquela coluna de fogo igual Moisés teve. Irmão, nós que somos pregadores, a gente deveria sentir vergonha disso. É verdade. Isso é verdade. Nós queremos pregar o evangelho apenas com palavras. E Paulo disse: o evangelho não é somente através de palavras, é na demonstração do poder do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós somos capazes de demonstrar que Jesus Cristo, ele realmente está vivo. Não adianta a palavra nem conversa furada. O que vai mostrar para as pessoas que Jesus Cristo está vivo é o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Aí a gente começa a falar: porque não tem os sinais, e cadê os sinais? Não é cadê os sinais, cadê os Moisés? Cadê o homem para entrar na presença de Deus? Cadê os Moisés dessa igreja? Cadê os Paulo, o Barnabé, o Silas, para sair e mostrar para esse mundo que Jesus Cristo está vivo, que ele não está naquela sepultura? Cadê? Agora, irmãos, veja bem, o homem tem sempre alguma coisa para jogar fora quando ele entra na presença de Deus. Você note isso. Nós vemos Isaías queixou dos seus lábios impuros. E quando Moisés se deteve, esteve ali na presença, o que Deus disse para ele? Moisés, essa terra que você está aí é santa, joga fora, tira essas alparcas dos pés, as sandálias dos pés, porque esse lugar que você está é santo. Irmãos, então tudo que nós precisamos é romper, sabe, romper esse véu da nossa carne, do nosso raciocínio, do nosso entendimento, e entrar realmente na presença de Deus. E isso não é, sabe, é para o nosso próprio bem, é para nós mesmos. Nós não temos que estar acostumado com essa vida de apenas vir na igreja e voltar, e vem para a igreja, e volta para a igreja, e vai para casa, e faz uma oraçãozinha, e depois deita e vai dormir. A gente tem que estar cansado dessa vida, meus irmãos. Vamos nos despertar e buscar a presença de Deus. Deus, ele quer se revelar a cada um de nós. E aí nós podemos provar como o Senhor é benigno, como diz o apóstolo Paulo. Sabe, nós nem mesmo podemos compreender os pensamentos de Deus, sabe?
o raciocínio de Deus, a menos que nós estejamos em comunhão com Deus, adquirimos a mente de Deus. Se você vê, por exemplo, o Jó, eu não sei se vocês atreveriam dizer que Jó não tinha o conhecimento de Deus, mas eu diria que Jó teve a sua vida modificada exatamente a partir daquele momento que ele disse que os seus olhos viram o Senhor. Sim. Irmãos, se vocês verem o livro de Jó, eu estava ouvindo, né? Tem os aplicativos que você pode ouvir no áudio ou no YouTube mesmo, você pode procurar a mensagem, a Bíblia para você ouvir. Estava ouvindo o livro de Jó. Se você vê Jó, ainda que o próprio Deus disse que não havia na terra um homem tão justo quanto Jó, quando Jó passou por aquela provação que ele ficou leproso, Jó, ele se pôs como justo diante de Deus. E ele estava, leia lá no livro de Jó para você ver, Jó estava querendo arrastar a Deus para um tribunal e para mostrar a Deus que ele era justo e que Deus estava sendo injusto com ele. Foi. Leia lá o livro de Jó para você ver. Agora, você já pensou numa criatura como nós e nós nos colocarmos diante de Deus e termos esse pensamento e falar: o Senhor está sendo injusto comigo, o Senhor não é um juiz justo. Jó chegou até dizermos que ele queria que existisse um intermediador entre Deus, né, e ele, para quebrar a força mortal de Deus, para que ele pudesse apresentar de Deus a sua causa. E aqueles amigos de Jó, os 3 amigos que estavam tentando convencer ele disse: eu não abro mão, não, eu sou justo e pronto, acabou. Mas teve um Eliú, né? Teve um Eliú para abrir os olhos de Jó. Sim. Teve um Eliú para abrir os olhos de Jó. E só que depois, veja bem, irmãos, porque a Bíblia diz para nós termos a mente de Cristo. Amém. E isso não acontece só com Jó. Quantas vezes nós, nos nossos próprios pensamentos, nós achamos que estamos sendo injustiçados por Deus? Entendeu? Mas a Bíblia diz que quando o próprio Deus se revelou a Jó, Jó disse: eu retiro tudo o que eu falei. Eu falei de coisas que eu não sabia, mas agora eu entendo que o Senhor pode todas as coisas e que nada é impossível para o Senhor. Ou seja, mesmo que Jó era um homem justo, o próprio Deus fez elogio a ele, ele teve a sua vida modificada quando ele teve aquele verdadeiro encontro com Deus. Sim. Somos temente a Deus? Somos temente a Deus. Mas será que não precisamos ter a nossa vida ainda modificada para que nós possamos, sabe, olhar para Deus e falar: nossa, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso? Porque foi exatamente isso que Jó disse. O Eliú disse lá: olha, Jó, quando você reconhecer isso aí, você vai louvar a Deus, porque os sábios louvarão a Deus. E foi exatamente o que Jó fez. Ele louvou a Deus quando ele reconheceu diante de Deus. Ele teve aquele verdadeiro encontro com Deus. Irmãos,
nós temos na história grandes homens que fizeram história pregando o Evangelho, a palavra do Senhor. João Wesley, o sexto mensageiro, foi um grande pregador. Mas se você for ver a história de João Wesley, e ele foi criado ali através de uma mãe pia. A família dele era uma família que servia a Deus, e ele foi ensinado, ele cresceu no ensino dos caminhos do Senhor. Só que se você for ver a vida de João Wesley, ele nem mesmo havia, quando ele era um pregador, ele já era um pregador, e ele nem mesmo tinha conhecido a graça da salvação. Sim. Ele não tinha conhecimento, não tinha descido aquela revelação no coração dele, daquilo que Lutero já havia gritado já há alguns anos atrás: o justo pela sua fé viverá. Ele ainda vivia por aquilo que ele fazia, pelas suas obras, pelo muito orar, pelo jejuar. Mas quando ele teve aquela revelação, olha o grande homem que Wesley se tornou. E você vê, meus irmãos, que pessoas que têm encontro com Deus, elas são chutadas para fora das igrejas. Wesley e aqueles que seguiram ele, eles foram chutados para fora, foram excomungados mesmo da igreja anglicana, porque a religião morna, a religião formal e fria, ela não entende essas coisas. O que ela entende é de formalismo. Ela entende de formalismo, daquilo que Israel estava fazendo, formalidade, ir lá e oferecer sacrifício, mas não aparta da iniquidade. Sim. E quando o homem tem um verdadeiro encontro com Deus, ele é expulso dessas igrejas. Mas isso não importa, porque quando o homem ele tem também esse encontro com Deus, ele está disposto a enfrentar qualquer situação. Ele está disposto a enfrentar qualquer coisa. Aí foi quando nós vemos que, quando as igrejas não o aceitou mais no púlpito, nos seus púlpitos, o Wesley foi pregar lá fora. Se vocês aqui dentro da igreja não querem me ouvir, lá fora tem pessoas que vão me ouvir. Amém. Se esse rebanho aqui não quer que eu fique aqui para pregar para vocês, Deus vai me dar outro rebanho para me arrebanhar. Aleluia. Mas eu não vou ficar nessa formalidade aqui não. Porque o Filho de Deus, a alma sedenta por Deus, ela não se conforma com formalismo. O que ela deseja é Deus, o que ela deseja é o Espírito Santo. Ela não quer saber de vir para a igreja e ficar com formalidade. O que ela quer é se alimentar de Deus. Amém. Irmãos, se a gente for ver o livro de Ezequiel 47, versículo 3 ao 5, você vai ver ali acerca do anjo mostrando a Ezequiel aquelas águas. Ele mostrava e fazia Ezequiel entrar nas águas. A água dava no seu tornozelo, depois media mais 1000 côvados, fazia Ezequiel entrar nas águas. A água dava no seu joelho.
Depois a água foi subindo até ele não poder mais atravessar. Ou seja, nós precisamos nos aprofundar e entrar em água profunda diante da presença de Deus. Precisamos mergulhar em águas profundas, irmãos. Precisamos. Se faz necessário. Porque esse é o momento. Agora é o momento de nós nos aprofundarmos em Deus. Agora, será o que acontece que o que fez a igreja cair nessa condição? Eu vou ler aqui para vocês, vou ler Apocalipse, porque eu acho que a condição da igreja, ela está nessas escrituras de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. E a igreja de Laodiceia. Olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que veja. Veja, irmãos, que essa seria a condição da igreja de Laodiceia, da era de Laodiceia. Agora, veja bem, porque é isso que faz a pessoa, sabe, estar na formalidade. Porque eu sou rico, não tenho falta de nada, não me falta nada. Você não vai atrás de algo que não lhe falta. Para você ir buscar alguma coisa, você tem que sentir falta daquela coisa. Sim. Então, mas Deus vê. A questão é que Deus vê. O ser humano, ele vê uma coisa e Deus vê outra coisa. Você vê que aqui o que o ser humano estava falando, Deus estava dizendo algo exatamente ao contrário. Então, exatamente por isso, a necessidade de entrarmos na presença de Deus, para que possamos ver o que o próprio Deus vê. Amém. Sim. Porque nós já entendemos que é preciso nós termos a mente de Deus, a mente de Cristo, para nós enxergarmos como Ele enxerga. E o cristão precisa ter a mente de Cristo, os olhos de Cristo. Você vê que essas pessoas estavam cegas e elas nem mesmo sabiam. Elas estavam nuas e elas nem mesmo sabiam disso.
Isso é uma condição de loucura. São pessoas loucas que você vê na rua, andam pelada. Lá na nossa, onde que a gente morava lá, tinha uma mulher lá que ela tinha problemas mentais. E ela levantava a roupa assim, na frente de todo mundo. Porque não tem a sensibilidade, né? Ou seja, a igreja de Laodiceia está numa condição de loucura. E já pensou você andar cego, nem mesmo saber que você está cego? O que é que vai lhe acontecer? Já pensou na condição de você soltar uma pessoa aqui e a pessoa ir daqui para a estação ou andar mais adiante, cego, sem saber que está cego? A pessoa pode cair no buraco, quebrar a perna, e você grita para ele que o buraco está na frente, e ele fala que está enxergando, porque ele não sabe que está cego. Você pede para a pessoa que está nu vestir a roupa, só que ele não sabe que está nu, porque ele está numa condição de loucura, ele está numa condição de amnésia. Aquela história lá do soldado que esteve na guerra e devido ao clima da guerra, ele perdeu a sua mente. Ele perdeu a sua mente. E aquele batalhão estava conduzindo aquelas pessoas, né? Só que aquele soldado, quando ele chegou num determinado ponto ali do caminho que deixaram eles ali para descansar, ele foi recobrado a sua mente, a sua consciência, e ele soube aonde ele estava. E ele foi direto ao encontro do pai dele, porque ele recobrou-lhe a consciência. Então, para que nós possamos andar no caminho, Deus tem que recobrar a nossa consciência, porque o pecado ele faz que nós tenhamos amnésia espiritual. Esse mundo faz com que nós percamos a nossa ligação com Deus. É verdade. Sim. E é preciso que Deus venha e traga de volta o nosso sentido, para nós fazermos contato com Ele. Amém. Então, irmãos, essa é uma era de conformismo, uma era de indiferença, de mornidão. E a Bíblia diz que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Ou seja, não é quente e não é frio, é meio termo, é morno, sabe? Não está totalmente lá no mundo, mas também não tem o conhecimento de Deus. Então é preciso sair dessa situação de ser apenas um formal, um frio, para ter o conhecimento de Deus. E todos nós desejamos ter o conhecimento de Deus. Amém. Quem deseja ter o conhecimento Amém. de Deus? Eu desejo ter o conhecimento de Deus. Agora, o irmão Branham diz, meus irmãos, nas 7 eras da igreja, que se nós não tivermos esse verdadeiro encontro com Deus, nós seremos dominados pelo espírito de Laodiceia. Esse espírito terrível que deixa você cego sem saber que é cego,
que deixa você nu, sem mesmo saber que está nu. Mas eu gostaria, irmãos, olha, de deixar aqui para finalizar, de deixar um versículo para vocês, para nós adquirirmos ânimo, para nós buscarmos a Deus. Veja bem que a Bíblia, Deus, Ele exige de nós que quando nós buscarmos a Ele, seja um buscar de todo o coração e toda a nossa alma. Amém. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que nós fizermos dessa maneira, buscarmos ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa alma, nós encontraremos o Senhor. Amém. Mas é preciso buscá-lo de todo o nosso coração. Amém. E quando se diz todo o coração, é realmente sem reserva, meus irmãos. É de todo o coração. Então, é por isso que, sabe, Deus estava mostrando para Isaías a condição do povo lá, entendeu? Que eles se tornaram apenas cumpridores de formalidades. Deus queria que aquele povo voltasse o seu coração para Ele, para que fosse achado por Deus. Jeremias 31. Isso aqui também está lá no livro de Hebreus. Jeremias. Para terminar, irmãos, 31, 33. 31, 33. Olha, veja bem. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Glória a Jesus. Obrigado. Veja que nós temos aqui uma oportunidade de conhecer verdadeiramente o Senhor, porque Deus está nos falando acerca de um concerto que Ele seria misericordioso para conosco, e Ele não lembraria mais dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas todos poderiam chegar ao conhecimento do Senhor. Amém. Desde a criancinha até o maior. Amém. Você vê que isso é possível. João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo quando ele ainda era criança. Samuel também já ouvia a voz do Senhor quando ainda era criança. Então todos poderão ter o conhecimento do Senhor. Amém. Porque os olhos do Senhor estão voltados para esse concerto eterno que Ele fez conosco. Amém. O que falta é nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que Deus se manifeste a nós. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos.